Você acredita, talvez, que só os jovens chamam atenção. Os corpos sarados, os rostos sem marcas, os sorrisos de propaganda. Pois eu te digo, estás enganado. A verdadeira presença só nasce depois dos 35. Sim, meu caro, é exatamente quando o tempo começa a deixar suas marcas que o homem mais desejado emerge. Não por sua beleza, mas por algo infinitamente mais raro, sua consciência. Existe um tipo de homem que não precisa de músculos nem de ternos caros. Quando ele entra num lugar, o ar muda. Os olhos o seguem, não por necessidade, mas por instinto. As mulheres o percebem, antes mesmo de saberem por quê. Isso, meu amigo, não se chama juventude. Isso se chama presença. E hoje você descobrirá os 8 sinais de que você não está envelhecendo. Você está se tornando simplesmente irresistível. Se você se identificar com 5 ou mais, aceite o diagnóstico. Você é o tipo de homem que ela nunca mais esquece. 1. Você não segue tendências. Você é a referência. O homem realmente desejável jamais se curva ao que é momentâneo. Ele não precisa copiar o corte de cabelo de um jogador, nem vestir o uniforme de vaidade da moda. Ele caminha com o próprio estilo, porque ele já sabe quem é. Tendências vêm e vão como as marés. Já ele permanece sólido, silencioso e inabalável. Ele já viu o circo da vaidade girar em círculos. Já viu o homem se vestindo de personagens, enquanto ele se vestia de si mesmo. Não é sobre roupa, é sobre presença. É no modo como ele caminha, como ele olha, uma segurança que dispensa aprovação, uma liberdade que incomoda quem ainda vive de máscaras. E as mulheres, elas sentem isso, antes mesmo da primeira palavra. Elas notam o homem que não precisa aparecer, porque já é inevitavelmente notado. O que chega com calma, o que não força, porque já é força em estado bruto. Esse homem não é o mais bonito, mas é o mais difícil de ignorar. 2. Suas escolhas são precisas. Você não é escravo da emoção. O homem maduro e irresistível não age como um animal impulsivo, governado por desejos passageiros. Ele pensa, observa, avalia, espera e então age. Cada passo é calculado como quem atravessa um campo minado, sabendo que qualquer decisão errada pode custar caro, em tempo, energia ou paz. Ele não discute por vaidade, não reage a provocações, porque ele não precisa provar nada a ninguém. Ele prefere o silêncio que ensina ao grito que distrai. A previsibilidade emocional dele é arma e escudo ao mesmo tempo. Ele não explode, ele não se arrasta, ele se mantém. E isso é brutalmente atraente. As mulheres percebem, testam, provocam e descobrem que ele é imutável como uma rocha sob a tempestade. As mulheres, criaturas dotadas de uma intuição que a razão muitas vezes inveja, observam, não o que você diz, mas como você reage. E quando percebem que estão diante de um homem que se domina, que decide com lógica e não com carência, algo nelas muda. O interesse se intensifica, porque presença sem estabilidade é ilusão, mas presença com autocontrole, isso se transforma em respeito e desejo. Ser calculado não é ser frio, é ser seletivo, é compreender o valor da própria energia, da própria palavra. 3. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Chega o ponto em que o verdadeiro homem desiste da vitrine. Ele não precisa do aplauso das multidões, do elogio dos ignorantes ou da validação dos inseguros. Ele não exibe conquistas, não grita riqueza, não busca destaque, porque quem sabe o próprio valor não precisa anunciá-lo. Ele se manifesta no silêncio, na tranquilidade de quem já se encontrou, na ausência de disputa que tanto irrita os vaidosos. Não tenta vencer conversas, não tenta dominar rodas. Ele está presente, e isso basta. O respeito que ele gera não vem do que ele ostenta, mas da solidez que ele transmite. E aqui está uma das maiores diferenças entre o menino e o homem. O menino implora para ser visto. O homem não precisa mais disso. Ele conhece suas forças, mas também os próprios limites. E, paradoxalmente, essa consciência o torna ainda mais desejável. A mulher cansada de jogos e encenações reconhece isso de longe, porque esse tipo de homem não performa. Ele é. E por não precisar provar, ele também se liberta de buscar aprovação feminina. Ele escolhe, ele seleciona, ele não aceita migalhas. Enquanto muitos correm atrás, ele caminha no próprio ritmo. E exatamente por isso é seguido. 4. Você aprendeu a dizer não, sem medo, sem culpa.
Poucas virtudes revelam tanta maturidade quanto esta: a capacidade de dizer não com firmeza, mas sem violência, sem precisar gritar, sem justificar-se como um adolescente ansioso por aceitação. O homem que se torna irresistível não está aqui para agradar. Ele está aqui para viver em coerência com os próprios princípios. E isso, em um mundo de bajuladores, o torna perigoso. A maioria aceita tudo por medo de perder afeto, atenção, companhia. Mas esse homem aprendeu: cada sim dado aos outros é muitas vezes um não dito a si mesmo. Por isso, ele escolhe, ele filtra, ele prioriza, ele sabe o que quer e, talvez mais importante, sabe o que não quer mais. Dizer não não é arrogância, é clareza, é saber onde termina a sua responsabilidade e onde começa o abuso alheio, seja no trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos. Esse homem não se entrega ao desgaste emocional só para manter o que não o nutre. A mulher que procura um homem forte percebe isso. Esse não silencioso, mas firme, é o que separa o maduro do carente. Ele não participa de conversas que não levam a lugar algum, não se envolve com mulheres que drenam, não se vende por pequenos gestos de atenção. Cada não que ele diz reforça o próprio valor, e valor percebido é desejo multiplicado. A equação é clara: o homem que sabe recusar é o homem que sabe escolher, e o homem que escolhe é o homem que governa o próprio mundo. O homem que se tornou irresistível não é mais escravo da própria emoção, tampouco de impulsos passageiros. Ele sente sim, mas avalia antes de reagir, decide com o espírito antes do corpo, sustenta o que escolhe. Essa estabilidade gera algo raro: autoridade natural. Não é a autoridade do grito, do machismo tolo ou da arrogância. É a autoridade da coerência, da presença limpa, da firmeza que não precisa se provar. 5. Você cuida do corpo, mas não vive para ele. Um homem que alcança essa maturidade entende: o corpo é templo, não troféu. Ele se exercita sim, come bem, dorme, mas não transforma isso numa obsessão nem num teatro para redes sociais. Porque ele não busca vaidade. Ele busca vitalidade, e isso o torna ainda mais magnético. Ele é forte, mas não precisa expor isso em cada foto. Enquanto os meninos contam calorias como se fossem conquistas espirituais, esse homem está em outro patamar. A disciplina do corpo é parte da equação, mas ele também cultiva a mente. Lê, observa, reflete. Não é um corpo com ego, é um corpo com alma, e essa soma cria equilíbrio, raridade. Mulheres percebem quando um homem tem físico, mas não tem presença. E percebem ainda mais quando ele tem força e profundidade. Porque o que realmente atrai não é o músculo, é a energia que o sustenta. Esse homem não vive se comparando, não depende do elogio de ninguém, não espera a aprovação do espelho. Ele cuida do corpo porque se respeita. E sabe que um corpo forte é o solo onde uma mente firme repousa. O mais impressionante: quando ele tira a camisa, não precisa posar, porque o que impacta não é o abdômen, é o jeito como ele permanece em silêncio, a maneira como ocupa o espaço, a forma como segura o próprio eixo. E isso, nenhuma dieta ou suplemento é capaz de entregar. 6. Seu olhar é firme, seguro, sem ansiedade. Existe algo no olhar de um homem maduro que não se aprende em livros. É a firmeza silenciosa de quem já quebrou, já caiu, já enfrentou o próprio abismo e voltou inteiro. Ele não olha como quem suplica, ele olha como quem sabe quem é. E isso muda tudo. O olhar de um homem irresistível não foge. Ele não tenta agradar com os olhos. Ele observa com calma, não reage por impulso e não tem medo de ser visto. Não há ansiedade ali, porque ele não está desesperado por atenção. Ele não busca a aprovação feminina, ele oferece presença. E esse olhar é como um portal silencioso que diz: estou aqui, inteiro, mas não disponível para qualquer uma. Isso mexe com a mulher num nível mais profundo, porque ela percebe, talvez sem saber explicar, que ali existe verdade. No fundo, as mulheres sabem, o olhar não mente. E quando o olhar de um homem é firme, mais sereno, elas sentem que ali há algo mais raro do que beleza, a clareza, a presença. Há um homem inteiro. Existe um tipo de olhar que não suplica, não implora, não tenta conquistar. Esse olhar impõe respeito sem esforço. Ele não seduz. Ele revela a verdade. É o olhar de um homem que já conheceu o próprio caos, mas não se curvou diante dele, que já viu a beleza.
mas não se perdeu por ela. É esse olhar que as mulheres reconhecem, mesmo que nunca tenham aprendido a nomeá-lo. Não importa a cor dos olhos. O que importa é o que queima por trás deles. A calma de quem não vive mais correndo. A clareza de quem já escolheu viver em paz, mesmo em meio ao ruído do mundo. 7. Você não corre atrás. O homem irresistível não implora por presença. Ele não mendiga a atenção. Ele não se arrasta por conexões que não fluem. Ele entende que o verdadeiro valor não está em conquistar todas, mas sim em ser tão sólido que só quem realmente vale a pena se aproxima. Ele não corre atrás porque ele é o prêmio. Enquanto muitos se afogam em desespero diante de mensagens ignoradas e silêncios mal interpretados, esse homem permanece calmo, inteiro, inabalável. Ele não se desmonta por desinteresse, não implora por migalhas de afeto. Ele observa, sente e, se necessário, parte, porque ele já entendeu. O que é dele vem. O que não é, ele não precisa forçar. Essa postura vira o jogo. De mendigante, ele vira escasso. De carente se torna seletivo. E nada é mais desejado do que aquilo que é raro. Ele não abre espaço para qualquer uma. Ele escolhe, com calma. E quando uma mulher percebe que foi escolhida por um homem assim, ela entende o valor do privilégio que é ser vista por ele. Esse homem não precisa reafirmar o tempo todo que está interessado. O interesse dele está nas ações, na firmeza, na energia limpa que ele transmite. Mas atenção, ele jamais corre atrás de quem não demonstra reciprocidade, porque correr atrás é a especialidade de quem ainda não entendeu o próprio valor. 8. Você fala pouco, mas quando fala, todos escutam. O homem irresistível não é o mais barulhento da sala. Ele não compete por atenção, não se impõe gritando. Ele observa, e quando fala, tudo muda, porque cada palavra dele tem intenção. Vivemos em tempos de excesso, de opiniões, de vozes, de ruído. Todos querem falar, poucos sabem calar para escutar. Mas esse homem ouve primeiro, com atenção, e só depois responde. Quando fala, é direto, lúcido, cirúrgico. E esse estilo, discreto, contido, calmo, comanda. Ele não é o bobo da roda, nem o contador de bravatas. Ele é o homem que todos procuram quando a coisa fica séria, porque a fala dele não tenta agradar, resolve. Ela não busca atenção, oferece clareza, e clareza é sedutora. Sua voz carrega consistência, e consistência, meu caro, é ouro, principalmente para mulheres que já cansaram de promessas vazias e discursos ensaiados. Ele não eleva o tom para ser ouvido. O silêncio antes da fala já atrai mais do que qualquer grito. Esse é o tipo de homem que, quando abre a boca, o mundo inclina a cabeça para escutar. Porque sabem, ali fala alguém que pensa antes de sentir, e sente antes de agir. Ali há verdade, e verdade, no nosso tempo, é quase uma relíquia. Esse homem entende que falar pouco não é fraqueza, é estratégia. Ele compreendeu que quem precisa se explicar o tempo todo está sempre tentando provar algo, mas quem já está firme dentro de si não precisa convencer ninguém. Quanto mais você fala, mais revela suas incertezas. Mas quem sabe o que quer só fala o necessário. E quando fala, soa como autoridade, não como palpite. 9. Você amadurece como o vinho. E isso assusta quem só vive no raso. Pensa comigo, o vinho só melhora com o tempo se for bem armazenado. Com o homem é igual. Se ele cuida da mente, do corpo e da postura, o tempo não o enfraquece. O tempo o coroa. O que antes era ansiedade vira magnetismo. O que antes era dúvida vira presença sólida. Esse homem não nega o tempo. Ele o transforma em autoridade. Enquanto outros temem envelhecer, ele se torna cada vez mais impactante, porque o amadurecimento verdadeiro não está na idade, está na consistência. 10. Você é o silêncio que mexe mais do que 1000 palavras. Por fim, o que realmente faz esse homem ser irresistível não é o corpo, não é o dinheiro, não é a beleza, é o mistério vivo que ele carrega, é o silêncio cheio de significado, é a forma como ele ocupa o espaço sem precisar dominá-lo. Esse homem não grita, ele vibra, ele não se impõe, ele simplesmente é. Ele não tenta impressionar, ele impacta, ele não mendiga presença,
Ele inspira a ausência sentida. Esse é o tipo de homem que uma mulher lembra anos depois, sem saber explicar por quê. Porque ele não passou pela vida dela como um barulho. Passou como uma presença que ficou mesmo depois que ele se foi. Se esse conteúdo falou com você, é porque você já está em transição. Você está deixando para trás o menino que buscava aceitação e começando a habitar o homem que carrega a direção. Seja bem-vindo ao que poucos têm coragem de ser. Um homem inteiro, real e raro. Inscreva-se no canal Mente Mística e continue essa jornada de presença, maturidade e poder silencioso. Aqui, você não vai aprender truques, vai descobrir verdades. E verdade, meu caro, é o que realmente atrai.